Olá, bem-vindo a mais um programa do nosso Entre Líderes, que faz parte, é um quadro do nosso canal que é Falar é Fácil. E prazer em recebê-los, porque hoje é um dia especial. Especial quando a gente tem uma pessoa especial. Normalmente são especiais os programas que fazemos, porque procuramos trazer pessoas renomadas, pessoas que têm muita contribuição para oferecer para todos nós, empresários, empreendedores, consultores, pessoas que atuam e batalham aí no mundo de transformações, como é o caso que estamos vivendo atualmente. Então, eu, Reinaldo Passador e a Nancy Assad, que conduzimos esse programa, montamos esse programa, esse quadro, justamente para trazer essas pessoas especiais. E a pessoa especial de hoje é o Amador Alonso Rodrigues, com Z no final. Seja muito bem-vindo, Amador. Prazer em revê-lo, porque já te conheço de longa data, tenho uma grande admiração por você, pelo que tem feito nesse mundo de Deus aí, nas trajetórias, notadamente em questões de gestão. Muito honrado de te receber em nosso programa. Amador, muito agradecida por você aceitar o nosso convite. Estamos aqui bem felizes de receber hoje. Eu que agradeço aí o convite, de fato é um privilégio estar aqui com vocês e espero que possa contribuir de alguma forma aí para as pessoas que estão nos assistindo sobre gestão, sobre liderança e sobre o que a gente achar que está bem em pauta hoje em dia, né? Verdade. Bom, claro que eu não vou ler o currículo do Amador, tem um currículo, se fosse assim, ficar o tempo todo aqui só para a gente falar do currículo, mas é assim, de forma bem objetiva. Amador tem formação, graduação em PUC, na PUC em contabilidade, conselheiro consultivo da Board Academy, também presidente do Conselho Fiscal do Movimento Brasil Competitivo. E além de atividades anteriores, só para ter uma ideia do peso, da força, de toda essa potencialidade do Amador, ele foi superintendente da Unibis, diretor da Serasa também, e presidente da ANEFAC. Olha só, né, a experiência que esse homem tem. Então, um pouquinho da sua vida, Amador, além do que eu falei aqui rapidamente, o que te levou a assim, enveredar por esse caminho de lideranças, de gestão e também hoje em conselhos de administração? É bem interessante, né? Como você comentou, né? Eu sou contador e sempre gostei muito de atuar na questão de contabilidade, números, levantar dados, né? E aí, em algum momento, houve necessidade de a gente se atualizar e buscar muito mais o apoio à direção da empresa. Uhum. Então, hoje, o papel do contador, do controller, ele está muito voltado para levar a informação para a direção, para tomar decisão. Não é simplesmente o número em si. O número está dentro de um contexto e isso apoia toda a decisão que a diretoria possa tomar. E a partir daí é que eu fui sendo mais focado e estando mais atuante nessa questão da gestão, da liderança, de entender todos os processos e poder levar a informação para as empresas poderem seguir, né? Verdade. E não é fácil, a gente está num mundo aí tumultuado de mudanças significativas, inteligência artificial. Então, assim, claro que eu vou fazer assim, eu faço uma pergunta, não se faz outra, a gente vai entrando na conversa de uma maneira bastante informal. Esse é o formato do nosso trabalho, um bate-papo, uma pessoa amiga que tem aqui muita contribuição para dar para todos nós. Tendo em vista, Amador, esse cenário conturbado, maluco para muitas pessoas, outras pessoas desafiador para outras pessoas, que mundo fascinante é esse, de novidades, de transformações, mas para algumas pessoas certamente muito assustador, não é verdade? Como é que você se vê, considerando toda a sua bagagem, experiência, agora se tentando lidar com todo esse mundo de transformações e mudanças e muito rápidas? Como é que é para você como conselheiro e a pessoa que vai dar orientações para o CEO, para as pessoas que estão na organização tomarem decisões? E aí, como é que fica isso? É bem interessante esse ponto, né? Essa questão do equilíbrio emocional hoje é muito importante. Você tem que usar essa experiência e unir isso também à velocidade necessária para fazer as mudanças que precisam ser feitas muito rapidamente. Então, você tem que usar a experiência para você acertar o mais possível e o mais rápido possível. Ou errar o menos possível também. Errar, e sempre falam, para errar rápido, né? Se você errar, volta logo e corrige e muda de caminho. Uhum.
Porque isso é que faz essa diferença. E essa experiência traz muito isso, né? Esse alerta para você mudar rapidamente, para você escolher o melhor caminho o mais rápido possível. E um outro ponto importante que também precisa tomar cuidado, assim, nem sempre toda decisão vai ter todas as variáveis sob controle e dimensionadas. Então você precisa trabalhar com o maior número possível de variáveis que você tem certeza, mas não pense que vão ser todas. Você vai ter alguma incerteza que você tem que abraçar a incerteza e ir em frente. Senão você acaba perde o time do momento. É assim, a pessoa costuma dizer assim, né? Trocar o pneu com o carro andando. Perfeito. Mas é difícil. Ou com o avião andando, pior ainda, tem que ir lá de fora. Tem que subir. Ou seja, assumir assim, as mudanças, tendo em vista que tem que ter um processo, que tem que se continuar, ter o melhor resultado possível, pensando nas perspectivas e as tendências todas. A economia muda, uma decisão que é tomada lá agora com os Estados Unidos em relação à China, em relação a tarifas, etc., certamente vai ter um reflexo em todas as organizações que, de maneira ou de outra, tem a ver com importação e exportação, mas, de maneira geral, mexe com o mercado. Então, como é que eu vou lidar com essas variáveis que vão interferir na minha empresa para que eu possa dar a melhor orientação, levando em consideração essas tendências, essas modificações que são inesperadas. Acontece em função de uma decisão, em função de uma mudança de governo, em função de um problema que aconteceu, sei lá, de uma catástrofe também, não é? Que interfere na economia de maneira geral. Não é verdade? Perfeito. E uma coisa importante que é o que está... A gente nunca teve no mundo tanta relação direta entre política e economia. Uhum. Então, a interferência política está impactando a economia e vice-versa. Então, conforme os planos, conforme aí os objetivos de cada governante, isso está influenciando muito o dia a dia de empresas do mundo inteiro. Isso nunca foi tão acentuado como agora. Estamos no caminho certo, pensando em termos de política, vinculado com o contexto produtivo. O Brasil hoje está em bons momentos, ou você acredita que não é bem o caminho, que algumas mudanças são tão necessárias? Como é que você vê isso dessa maneira? O Brasil vive hoje o principal problema é a questão orçamentária, né? A gente tem isso muito amarrado. O governo tem pouca flexibilidade de valores para trabalhar com orçamento e poder fazer melhorias para o país em geral. Então é tudo muito justo. Uhum. E isso é uma negociação complexa com o Congresso para poder fazer valer e implementar algumas melhorias importantes, né? Isso aqui está um pouco travado e tem um risco muito grande se não for melhorado, se essa negociação e esse azeite entre os dois órgãos não avançar. Isso aí é um risco. Um detalhe importante, você sempre foi um grande líder, né? Muito elogiado pelos seus colaboradores e pelos seus pares. Qual é o segredo da liderança? Liderança é uma arte, né? Então, são alguns fatores importantes que você precisa implementar. Você tem que sempre levar em consideração, e a primeira coisa é o respeito. Você tem que respeitar cada colaborador independente da posição e da atividade que ele exerça. Então, esse respeito. E você está sempre junto com todos e dividir os problemas e dar sugestão e entender. E eu tenho uma coisa que eu sempre me notei, assim, todas as pessoas, elas têm talento. Uhum. E cabe ao líder descobrir para onde é esse talento, onde esse talento vai ser melhor utilizado. Então, essa é um ponto importante, porque aí você consegue compor a equipe com os perfis adequados em cada posição. Isso ajuda muito a você ter uma engrenagem que funcione de forma mais tranquila. E essa liderança é isso, é o dia a dia, tá junto, independente da posição, e você sempre está à disposição dos seus colaboradores para que eles possam contar com você quando eles sentirem que precisa consultar, que precisa perguntar, que precisa trazer uma sugestão. E uma coisa muito importante em termos de comportamento, né? Você tem que saber ouvir.
Você tem que ter a arte de ouvir qualquer colaborador em qualquer momento, entender o que ele quis dizer, participar disso. Sempre dali tem alguma sugestão importante que merece uma atenção especial. Na sua experiência, como que a comunicação se faz necessária nesse processo de liderança? É a base, né? Verdade, né? Como especialista em comunicação aqui, é a base de tudo. Você tem que dosar em que momento você vai comunicar, a forma de comunicar, em alguns momentos de uma forma mais formal, em outros momentos informalmente. E a comunicação não é só você contar, você só explicar, né? A comunicação, ela é o dia a dia. A comunicação é você fazer comemorações em conquistas importantes, de você fazer eventos de integração, de você estar sempre presente, de alguma forma o colaborador sentir pertencente àquela instituição, àquela empresa naquele momento, para ele poder se engajar cada vez mais. Você mencionou a escuta, né? A escuta também é uma das ferramentas da comunicação. Perfeito. Bem importante, né? É verdade. Isso é como esse, Amador, é o nosso trabalho, Nancy, em relação à mídia, em relação ao processo. E o nosso trabalho aqui há 40 anos ajudando as pessoas a que consigam melhor se comunicar nesse sentido. E a gente então percebe assim, que um dos grandes problemas que existem nas organizações, levantados aí por grandes empresas, justamente é o problema, em primeiríssimo lugar, problemas relacionados à comunicação, que é uma certa agressividade, uma certa falta de tolerância, de paciência, de flexibilidade. E aí os problemas normalmente acontecem. Pessoas que detêm o poder, que não se comunicam de forma adequada, desde uma coisa pressupondo que a pessoa tenha entendido o que foi dito, e o contrário também. A pessoa fala e fala demais. Daqui a pouco a pessoa acha que entendeu, mas ela entendeu uma coisa muito confusa e truncada. Porque essa habilidade, quer queiramos ou não é desenvolvida no sistema educacional brasileiro, com raras exceções. Pode observar, normalmente eu tenho feito essa pergunta em palestras que tenho proferido por aí. Quem de vocês esteve na formação escolar a oportunidade de ter tido um curso, mesmo que básico, sobre como lidar com a comunicação? Dificilmente alguém levanta a mão, e não levanta não é porque tem vergonha ou é tímido, é porque não teve mesmo, com raras exceções, claro, aquelas empresas, escolas que de alguma maneira oferecem um pouquinho mais esse tipo de formação. O que acaba acontecendo lá na frente, problemas também que acabam se acumulando. Ainda mais, eu vejo assim, duas formas, não sei se você concorda comigo. Tem as forças externas que vêm de cima para baixo, de todos os lados, ESG, as tendências, economia, etc. Mas tem também, assim, lidar com as pessoas. Você falou saber ouvir, a flexibilidade, a adaptabilidade para poder lidar com cada ser humano do jeito que a pessoa é, não do jeito que ele gostaria que ela fosse, na verdade. Então, ninguém é igual, afinal, ninguém né? Ninguém é igual e cada um tem um estilo, um perfil. E essa é uma das artes da liderança, é entender cada perfil e como você pode contribuir sem querer mudar a pessoa. Se mudar a pessoa é muito mais complexo. Como que a liderança pode aprimorar a cultura organizacional? Ele é um disseminador dessa cultura, né? E essa cultura ela vem da alta direção, ela vem de uma estrutura já montada. Quando há necessidade de alterar essa cultura, de ajustar essa cultura de alguma forma, o líder tem essa missão de fazer essa disseminação e fazer essa mudança. Não é uma mudança simples, é uma mudança demorada, porque você tem que trabalhar isso gradativamente dentro de cada item. Você não pode querer mudar tudo de uma vez e nem todos os momentos tem que ser diferentes. Então, o que é mais importante, fazer eventos de comunicação em geral, levar as pessoas para um ambiente apartado para poder explicar o momento, o motivo também. As pessoas têm que se sentir pertencentes àquilo. Então, isso é imprescindível. Tá, e falando em cultura organizacional, você é muito experiente em felicidade organizacional. Olha só. Como que uma empresa, conta aqui para mim e para o Reinaldo, como que uma empresa pode implantar felicidade dentro da competição, Estou curioso agora para saber isso. Concorrência. Você é um defensor, tem uma publicação, como é que é essa história de felicidade? Felicidade é bem amplo, né? Envolve vários fatores, mas vamos pensar no ambiente de trabalho. Existem as pesquisas de clima que indicam
que tipo de dificuldade cada colaborador tem. Então, a pesquisa de clima é um ponto muito crítico. Você tem que ter essa pesquisa anualmente e fazer perguntas adequadas, buscando identificar possíveis pontos de atenção que você precisa atuar. Então, aí surge a questão do ambiente de trabalho, a liderança imediata, a estrutura da empresa, a comunicação tem que ser pesquisada, como que ela pode ser ajustada, e aí isso vai trazer os seus inputs. Com base nisso, você consegue ir criando medidas e fazendo intervenções com auxílio de profissionais experientes e especializados em cada tema, para que você possa trabalhar esses pontos que surgem. Se eu fosse você que está aí nos assistindo agora, pararia tudo para prestar atenção no que esse moço está falando aqui. O amador é um mestre, é uma pessoa que tem todo um trabalho que atua ajudando a CEOs, a presidentes de organizações, a diretores, de maneira geral, a terem uma atuação em relação às pessoas todas que vão ser, né, uma disseminação dessas informações, desse processo cultural, por que não, em toda a organização, em toda a empresa. Talvez você esteja numa das empresas das quais o amador tenha tido algum tipo de influência para que você, então, receba esse tipo de informação. Eu gostaria que você focasse um pouco mais esse tema, amador, porque é assim, né? Eu vejo o processo da liderança assim, como uma pedra que cai numa lagoa que vai provocar uma ondulação e vai se reverberar por todo o espaço da lagoa. Só que o decisor, ele precisa de uma orientação para tomar decisões certas, fazer as escolhas adequadas, em relação a tudo que você está falando, em relação, por exemplo, a questões de humanização, de respeito, de consideração, do estilo, da bagagem, dos valores da empresa que fazem parte do mesmo pacote. Então, levando tudo isso, que decisões ele vai tomar para que a empresa flua e consiga melhor produtividade, melhor esforço em menor tempo, para que tudo flua bem e todas as pessoas felizes. Voltando à palavra felicidade. É isso aí. Porque eu tenho ouvido bastante coisa em relação à felicidade, mas na prática, como é que isso acontece? Você agora deu um breve resumo. Se faz pesquisas, levanta as necessidades das pessoas, os problemas que elas têm, as dificuldades, aí os seus problemas pessoais, caminhos para que ela possa resolver os seus problemas, talvez junto a serviço social. Mas e aí? Como é que é essa vida dessa pessoa? Até que ponto que eu estou contribuindo, colaborando para que cada participante e colaborador da empresa possa realizar os seus sonhos naquele ambiente favorável para isso tudo acontecer? Aí sim, você vai ter pessoas comprometidas até a alma para produzir o mais e melhor, com menos tempo e menor esforço no processo de organização. Você tocou num ponto importante, a questão pessoal, né? Uhum. Porque a pessoa não dá para dividir, não, eu sou metade profissional, metade pessoal. É uma unidade, né? Então, nessa unidade... Mas daqui lado que é o prefeito de direita e esquerda, de cima e embaixo. Não, é um ser humano. Essa é boa. Então, aí o que você precisa? Você precisa ter isso e poder apoiar cada colaborador, tanto na sua vida, no seu aspecto profissional, como na sua vida pessoal. Então, você tem condições de criar vários apoios para essa pessoa, né? Tem se atuado muito na questão psicológica, quando você dá apoio, você apoia essa pessoa de alguma forma, ele ter sessões com psicólogos, você consegue parceria com instituições, com profissionais da saúde, para entender o momento, para poder ele poder se ajudar. Esse é um aspecto muito importante que hoje está muito em pauta. Ganhou, não é, com essa história toda que está acontecendo, mas tem muitas empresas que sempre fizeram isso. Sempre fizeram. Só que agora ganhou um nome, parece assim um foco, né? Pela quantidade de pessoas que está precisando também. Tem aumentado, tá. né? Então, nesse sentido. Problemas de doenças mentais. Só apareceu. Assim, né? Um outro aspecto importante é a questão que todo mundo fala, todo mundo sabe que precisa fazer, mas tem muita dificuldade. Condicionamento físico, atividade física. Então, hoje é muito fácil fazer parceria com empresas, academias grandes, é muito fácil ajudar o colaborador a ir nesse caminho, pelo menos o menor tempo possível que ele conseguir já ajuda. E, além disso, tem uma palavra-chave que eu considero que chama engajamento. Então, para ele tem que se engajar na empresa. Para isso, ele tem que estar bem com ele. Então, com esses apoios físico, mental, com apoio pessoal e no trabalho, para ele ter um ambiente bom de relacionamento, ele fica mais engajado. E engajado, ele vende a empresa. E a gente sabe que o maior vendedor de qualquer empresa é o próprio colaborador. Ele compra a empresa
E claro, ele pode vende, ser ele fala bem, ele defende, ele atua, ele busca oportunidade, independente da posição que ele esteja, de negócio até para a empresa. Então, esse é um fator diferencial. Então, é um ciclo que se forma aí, que você apoia cada colaborador e traz de volta em forma de engajamento e em forma de repercussão para o mercado, para o ambiente que ele está. Interessante. E curioso isso. Me fez pensar num processo ainda, que é assim. Quem eu vou trazer para a minha empresa? Primeiro, a empresa tem lá seus valores, os critérios, a visão, missão, valores. Não só pendura na parede, mas quando vive isso, tem que viver verdade. isso. Então ela tem um processo cultural que vai de uma maneira irradiar uma energia que vai fluir em todo o ambiente. E na hora que ele contrata pessoas, nem sempre tem o devido cuidado para saber se os valores da pessoa são compatíveis com os valores da empresa. Isso é fundamental. Se tem uma coisa errada, aí não vai dar certo, não vai dar match. Vai durar pouco lá. Vai durar pouco. Ou a empresa vai perceber que não é a pessoa certa, vai ter que cortar, ou a pessoa percebe, isso aqui não é meio ambiente. E talvez a própria pessoa também não tenha tido essa percepção, essa sensibilidade, para saber a empresa, o que espera dela, se os valores são compatíveis. E esse é um dos grandes problemas também que tem acontecido, não é verdade? Com certeza. Precisa ter um trabalho de alinhamento prévio entre a empresa, entre a cultura da empresa, a própria área de desenvolvimento humano, atuar com esses colaboradores para entender o perfil, os objetivos, curto prazo, médio prazo, as áreas que ele pretende, obviamente, se desenvolver lá dentro, progredir, até para ver se tem oportunidade para a gente já não entrar com uma perspectiva que já sabemos que será frustrada. Então, precisa tomar muito esse cuidado. Amador, uma pergunta, uma curiosidade. Você, como conselheiro, como que você orienta as organizações com relação à ética? Porque nós vivemos um mundo assim muito competitivo, com muita concorrência, e a lei do mais forte, né? Como que você trabalha, como que você orienta, né? Porque ética é um comportamento importante. Eu acho que até entra na questão felicidade, para o índice de felicidade, que os colaboradores gostam de estar numa empresa ética, onde eles entendem que existe critério, que existe honestidade, né? Como que você vê isso? Ética está um passo antes de tudo, né? Não tem como negociar a ética, né? A ética é a base, e é um dogma, não tem como você negociar e falar, não, vou melhorar, ou não vou, ou tem ou não tem. Então, é o tipo da coisa que é perceptível em alguns momentos. Obviamente, se qualquer pessoa que não se sente bem e percebe que a empresa não é ética, não está alinhado com o que ele quer, ele vai ter que ir embora. Não tem outra saída, ele tem que buscar outra... Porque se ele vê que não vai mudar, que tem um pouco do que está disseminado, como é que ele não consegue mudar isso? Então, aí o caminho é procurar outra oportunidade mesmo, porque isso é inegociável. Então, mas, felizmente, temos encontrado muito poucas empresas nessa condição, né? Isso está cada vez mais forte, até pelo que você falou, né? Tem questão de outras aberturas, próprio ESG, isso é uma coisa que aparece. Se você não tiver essa condição, você não consegue fazer implementações com a diversidade maior. Então, é um pouco desse aspecto. Tá. Está se cercando. A ética está diretamente relacionada à compliance. Tá? Então, as empresas têm as normas de compliance e a ética fica embutida. Na verdade, ela vem antes de tudo, né? E é um item que é avaliado pelo compliance, está dentro do escopo de análise. Tá, e o treinamento e desenvolvimento das organizações, eu nunca, pelo menos não vi, não conheço, né? Eles têm essa preocupação da ética, de trabalhar a ética dos colaboradores? Tem sim. Compliance, tudo isso? Sim, compliance ele passou por uma fase de implantação alguns anos atrás e hoje está muito sedimentado já nas áreas e processos específicos, profissionais especializados, profissionais já treinados e com uma diretriz, né, muito, muito importante. Sim, eu digo assim, não só na área de compliance, mas de um modo geral. Porque assim, o treinamento e desenvolvimento, ele tem uma evolução ao longo do tempo, né? Então, a gente via que comunicação era o mais importante há tempos atrás. Hoje é comunicação e liderança. E aí a minha pergunta para você é se ética faz parte, assim, se as empresas treinam o seu
quadro de colaboradores em questão à ética e compliance? Ou é só uma preocupação do compliance? Não é exatamente um treinamento, mas é uma política. Então, quando você tem as diretrizes, a política que você, no primeiro dia de trabalho, você vai ler tudo e lá está muito definido isso. Está bem especificado, bem Entendi. a atuação dele como que tem que ser. Então, essa forma de, estou te direcionando para cá, sua atuação tem que estar dentro disso. A política organizacional. Entendi. E aí já está bem gosto claro. De associar, de fazer uma analogia, mais ou menos, com ética, com o caráter de uma pessoa. Tem um lado da empresa, então se estabelece as regras, a conduta, o padrão é esse, o jeito é esse, a cultura é essa. E também se espera da pessoa que ela tenha um padrão de qualidade, de existência em relação a esses valores fundamentais, que é uma coisa invisível, mas na prática acontece. O que é caráter? É aquilo que fica escondido. É você no escuro. Eu gosto dessa analogia. Caráter é assim, tem um iceberg, aquela parte que aparece, mas aquela parte que está toda embaixo, que sustenta essa parte de cima, é que é a pessoa na sua essência. Os seus valores, a sua maneira de ser, o seu propósito de vida, aquilo que ela entende como certo e errado. E quando existe essa compatibilidade, então a empresa estabelece as regras, a pessoa vive aquilo e respira aquilo, está no mesmo ambiente, tudo de bom, não é? O contrário também mostra sinalizações que alguma coisa deve ser feita. Uma outra pergunta, que eu penso às vezes que tem a ver com como equilibrar, e essa é uma questão que eu acho bastante profunda, a necessidade de inovação com a estabilidade e continuidade das operações em uma organização. Muitas mudanças acontecendo, de questões geracionais, e aí a necessidade também da empresa se modernizar, acompanhar as tendências de mercado. Aqui falamos, claro, muito rapidamente de inteligência artificial, mas tantas outras inovações que acontecem a cada dia, a cada momento, pelo avanço vertiginoso da tecnologia. Mas como manter um processo produtivo diante desse cenário de tantas mudanças, exigindo, claro, uma necessidade de adaptação e de inovação nas organizações? É um ponto muito interessante, né? Porque, normalmente, isso tem que estar bem claro nas empresas, toda pessoa é responsável por trazer, por colocar e praticar a inovação. E a inovação ela tem dimensões diversas. Podem ser melhorias pequenas do seu processo, pode ser alguma coisa nova que você traz que é facilmente adaptado e interligado já no que já existe, mas pode ser uma coisa um pouco maior, um pouco mais robusta, de você fazer modificações importantes em algum produto, em algum processo que já é existente. Então, assim, o recomendado é a gente ter isso de uma forma mais apartada. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode ter uma diretoria de inovação, uma diretoria de novas tecnologias, que vai acompanhar tudo isso que está no mercado e vai fazer essa distinção e vai fazer esse filtro, o que é facilmente aplicável, o que é pertinente a ser aplicável ou não. Então, essa é uma linha que é a mais adequada e mais indicada. Então, você tem lá um diretor que cuida disso, você tem lá algumas pessoas de TI que estão atrás de inovação, buscando como que isso pode ser desenvolvido e o que é pertinente, de fato, à empresa. Você tem que ter uma pessoa que está voltada a pessoas lá dentro, desenvolvimento humano. Você tem que ter já uma pessoa e dentro desse desenvolvimento humano, alguém de comunicação, já para ir trabalhando isso. No momento que você implementar alguma coisa, você já tem que ter isso já desenhado, como que você vai atuar. Então, e alguém de produto, alguém de vendas. Então, uma pequena estrutura, obviamente, muito menor do que a que você tem no seu core hoje, mas que você tenha várias pessoas, especialidades lá dentro, já olhando isso. Essas tecnologias novas que estão surgindo, como é que eu posso aproveitar, como é que eu posso incorporar o mais rápido possível no meu processo, virar a chave em algum momento, ou apenas pequenas inovações. Então, esse é o indicado. Eu tenho também a prevenção em relação a problemas mentais, né? Porque uma coisa assim, a pessoa está com um problema de ansiedade, aí isso começa a ter um comportamento talvez não tão adequado, e começa a ter alguns comportamentos que, se percebe que tem alguma coisa fora de contexto, né? A empresa também enxergando isso, percebendo, é o momento de tirar, ver, perguntar, pesquisar, para ver se tem algum problema, de cuidar, depois, novamente, trazer a pessoa com toda a sua potencialidade de produção, de produtividade. Interessante isso, né? Então, uma coisa assim, com essa colocação do Reinaldo, eu lembrei de uma coisa, a política de diversidade, né?
as empresas hoje falam, né, da política de diversidade. Isso é real ou é só assim uma forma de estar bem na fita? É bem interessante, né? Esse jeito trata muito bem disso, né? Porque tem a ver Tem de com tudo, né? flexibilidade, respeito às pessoas. Diversidade de gênero, de raça, né, de credo. A gente ouve muito assim, que eu não tenho distinção, a empresa não tem distinção com relação a qualquer tipo de discriminação. E todos participam da mesma forma, do mesmo processo seletivo, e são escolhidos e contratados mediante a competência, mediante o que ele tem para entregar, mediante como que ele se adapta àquela posição que está em aberto. Esse é o ideal. Mas qual que é a dificuldade? Por que a gente não consegue? Porque a base, a formação das pessoas é diferente. Então, fica meio que, entre aspas, uma concorrência meio desleal, porque algumas pessoas que tiveram uma formação não diferente de outras pessoas, eles já saem uma certa desvantagem nessa questão. Por isso é que tem que ter uma certa flexibilidade nesse critério exclusivamente técnico, para você dar a oportunidade de colocar pessoas que não tiveram a mesma oportunidade lá no começo da carreira, do estudo e desenvolvimento, mas que tem potencial. Então, acho que nesse aspecto, o mais importante é avaliar potencial, que é uma coisa que não é avaliado no início da contratação. E existem hoje vários critérios técnicos envolvidos para você identificar potenciais. E esse potencial também tem que ser levado em consideração no momento da opção, para você não ser obrigado a colocar pessoas, vou colocar alguém com diversidade só porque eu tenho a lei para cumprir, só porque eu tenho. Não faz sentido, no meu ver, isso, né? Você tem que dar oportunidade para quem tem potencial e também já está mais pronto para poder ocupar uma vaga. Então, são os dois fatores importantes. Né? Eu vejo aí um grande desafio esse, né? Porque, é um desafio, claro. Porque tem um lado da empresa que é assim, o lado técnico, cartesiano, finanças, produtividade, resultado, esse lado. Então, se faz tudo, claro, em função disso. Se uma pessoa só enxerga finanças, só enxerga números, ela não vai enxergar o ser humano nas suas limitações. Por isso que tem que olhar de uma forma assim, mais ampla. Né? As aparências, né, a imagem ainda é um fator muito considerado. Muitas pessoas muitas empresas levam isso muito em consideração, né? Então, isso aí eu acho bem complicado na hora de um processo seletivo ser justo, né? As empresas têm, pelo menos uma boa parte delas tem a questão no código de investimento, um código de apresentação. Então, eu participei há muitos e muitos anos, eu usava barba. E aí eu participei de um processo seletivo. Gravata, também está sem gravata. Processo seletivo que não podia usar barba. Olha só. Então aí eu falei, não pode usar tatuagem, né? Desculpa, né? Então tem algumas e coisas. Outras coisitas mais. Obviamente, a gente sabe que determinadas posições e funções requerem um pouco mais de atenção, né? Um pouco mais de cuidado. Mas, de um modo geral, não deveria ter essa discriminação. Deveria a competência prevalecer em relação à imagem, né? E tem outro assunto também bastante sutil e muito em voga hoje, bastante disseminado, e que acho que tem o seu lado justo, que é a equidade em relação a homens e mulheres assumindo papéis de liderança. Você, como conselheiro, como é que você vê, como é que você orienta lá os CEOs nesse contexto? É similar ao que a gente estava conversando, né? A gente tem que dar oportunidade e tem que buscar o potencial da pessoa e essa condição técnica dela assumir uma posição, de fato, tem que prevalecer independente do sexo, independente da posição, da qualquer outra variável aí que seja possivelmente discriminatória. E entendo também assim, que não só aceitar, mas assim, também preparar muitas pessoas que tendem a ser machistas, no sentido de, olha aqui, não, a prevalência, e assim, até para ter essa abertura e aceitar justamente as competências, que muitas vezes são femininas, mas muitas vezes uma mulher precisa ser muito forte e firme para combater talvez uma resistência que ainda há, entendo assim, para que elas possam mostrar o seu talento, o seu potencial e crescer da mesma maneira que os homens crescem. Costuma ser um ponto cultural esse, né? Costuma ser alguma coisa já implantada há muito tempo, né? Que gradativamente tende a se quebrar. Isso é uma boa perspectiva, né? Tende a
a não ser tão rígido, a buscar diversidade. Isso é necessário, né? Hoje a gente prega muito que essa diversidade em posições, principalmente em órgãos colegiados, ela é essencial. Você tem que ter pessoas que pensam diferente, que têm experiências diferentes, para trazer e entender o público, porque o mais importante é o seu cliente. Claro. Então, o cliente tem empresas que vendem para clientes que têm características próprias, que não adianta eu colocar pessoas iguais para atender esse cliente, esse grupo de clientes, sem entender como que eles pensam, o que eles gostam. E hoje isso está muito diverso, né? Até uma questão estratégica em termos de logística e resultado. Estrategicamente você estratégica de comunicação, né? Porque se você tem um público diversificado, você tem que alinhar a sua comunicação, tanto a comunicação pessoal como a comunicação empresarial, né? Seu cliente tem aquela característica, tem aquelas preferências lá, você tem que ter pessoas dando apoio para esse produto, para essa venda, para essa comunicação, que pensem e entendam como eles pensam. E isso tem que estar alinhado. E, obviamente, a diversidade lá dentro desse conselho é primordial, né? Mandou uma curiosidade. Você é conselheiro de organizações, tá? Eu sou um CEO. Não significa que você seja o meu chefe. Não, não sou. Mas eu vou ter que entender e ter toda uma abertura para aceitar, considerando que você é uma pessoa mais experiente do que eu e que tem uma visão mais ampla, está me orientando para que eu possa conduzir de forma adequada o meu papel de líder como CEO de uma organização. Como é que é essa relação de... Tem que ter match, tem que ter habilidades, nem sempre é um conselheiro só, mas de qualquer maneira um colegiado, como você fala. Mas como é que é essa relação que deve, ou pelo menos deveria ser, entre conselho, um conselheiro ou conselheiros, às vezes um conselheiro só, e a liderança da organização? Muito bom ponto, né? Isso é muito, muito importante, né? E talvez seja um dos mais importantes nessa relação, né? O conselheiro, ele avalia, ele pesquisa, ele tem esse papel, né? De entender o mercado dele, entender o mercado da empresa, buscar, de fato, todas as ferramentas, como que está a expansão desse mercado, como que está hoje a concorrência. Ele tem esse papel de buscar essas informações e levar para o presidente, CEO, diria eu, recomendações. Então ele leva, na minha visão, avaliando, mas tem que levar dados, tem que levar informação precisa, tem que levar tendência, não pode ser, eu acho que... Eu acho, a minha opinião, eu já fiz na minha vida, não. Você levanta dados robustos, informações de fontes confiáveis, você faz um trabalho prévio e você apresenta, com base em tudo que foi levantado, o melhor caminho que eu indico é esse daqui. Muda isso aqui, faz um ajuste nesse produto, faz um ajuste nesse mercado, reveja esse preço, vai por esse caminho, faz uma expansão nessa área ou não. Tudo isso é baseado nos dados de todo o levantamento que foi feito. O grande objetivo do conselheiro é cuidar da perenidade da empresa. Esse é o grande objetivo. Então, ele está lá para a sua empresa ter condições de sobreviver por o maior tempo possível, durante 100 anos se precisar, tem que se adaptando. Não pode ser da mesma forma que foi até então. Você tem que buscar inovação, você tem que trazer tudo que está aparecendo de novidade, a parte de TI, a parte de informatização, a parte digital, tudo isso tem que ser levado em consideração para que ele, de fato, consiga absorver, integrar tudo isso e continuar com sucesso na empresa. Então, são recomendações com base em dados, informações e fatos. E o senhor, quando entra para assumir um papel de liderança, é claro que ele quer deixar a marca dele enquanto ele estiver na empresa. Pode ser que se perpetue por longa data e fique o tempo todo, ad eterno, até se aposentar. Depois vamos escolher quem é que vai assumir esse papel tão importante na organização. Mas ele quer deixar a sua marca indelével, forte, pesada, de sucesso, de crescimento. E até que ponto que existem ou não resistem? Porque o meu jeito é esse, eu sempre fiz assim, deu certo. Daí a pouco assim, chega um conselheiro lá querendo dar sugestões diferentes do meu modo de pensar. Como é que se lida com esses conflitos ou eventuais probabilidades de conflitos nessa relação?
além disso que eu já comentei, tem um outro fator importante, você tem que usar referências positivas que já aconteceram em outras empresas. Tá. Olha, veja o exemplo desse grande empresário. Ele fez dessa forma, ele inovou, ele atuou, ou ele passou a sucessão para algum parente, ou se não tem algum parente próximo que queira suceder ou que esteja preparado para isso, você busca um sucessor profissional de fora, independente, que você consiga confiar, que tenha confiança. Então, aí eu acabei de falar a palavra-chave, né? É a confiança. Confiança. Você tem que, com o tempo, conquistar a confiança dele. Você levando informações, fatos, levando dados, você vai conquistando a confiança dele. Ele vai sentir que você, de fato, está interessado na perenidade da empresa, na sustentabilidade financeira dela e que ela consiga continuar com o sucesso que ela teve. E aí você já abriu um caminho importante para ele entender, te ouvir e avaliar. A decisão vai ser sempre dele, a decisão é dele com a família ou com os sócios que ele tenha, mas o seu papel é poder indicar. Não é uma coisa rápida, costuma ser demora mais um pouco, você tem que estar sempre presente e buscando cada vez mais informações, levando sugestões e referências positivas que já aconteceram. Conselheiro é uma carreira? É. Como é que é essa carreira? Conta para nós. Como que é essa carreira? Eu estou entendendo ela. Você quer ser conselheira porque também é uma condição rentável, e muito rentável, não é verdade? Eu não vou te perguntar. Em alguns pontos sim, outros não. Tem muito conselheiro que atua pro bono, então tem fatores importantes aí, né, mediante cada situação, né? É uma carreira que precisa para entrar nessa posição. Você tem que ter uma formação. Existem algumas empresas que formam conselheiros, eu conheço 4. E aí você tem que ter, o primordial, você tem que ter experiência. Você tem que ter de gestão, experiência de gestão. E conhecer o mercado e estar sempre informado sobre tudo que acontece e conhecer os negócios, os segmentos, ambiente político, ambiente de perspectiva, economia. Visão internacional também. Internacional em alguns pontos, em alguns fatores sim. E aí você vai com toda a informação, mas a sua experiência anterior de coisas que deram certo, forma de atuar que funcionou, que não funcionou, tudo isso você vai colocar para orientar, para colocar lá na sua diretriz de, eu recomendo por aqui. Aconselhamento. Aproveitando que a Nancy sinalizou aqui que está com interesse nessa carreira, que conselhos você daria para uma pessoa que está querendo enveredar por esse segmento? Além das, digamos, condições básicas fundamentais, experiência de gestão e tal, mas que conselhos você daria para essa pessoa que vislumbra essa possibilidade? Porque vê normalmente com as pessoas que são os conselheiros muito bem-sucedidos, pessoas benquistas, pessoas que têm um certo renome, pessoas que são elogiadas, pessoas que são, enfim, premiadas e têm um padrão de vida certamente muito bom, de maneira geral. Com raras, obviamente, exceções, eu acredito que em todas as profissões. Mas que conselho você daria para uma pessoa que está querendo, sonhando com isso? Ele tem que conhecer um pouco mais a atividade, né? Entender o que é e com certeza fazer um desses cursos que tem no mercado para ver o que é isso. Formar né? um conselheiro. Tem que formar. Equivalente a uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, alguma coisa assim? Não. São cursos de formação específicos. Costumam durar entre, no mínimo, aí 4 meses a 6 meses a formação base. E aí tem os aperfeiçoamentos, tem com uma série de outras especializações que você faz na sequência. Mas tem que entender o que é e tem que ter, assim, eles falam que precisa ter paciência. Porque você tem que ter resiliência, você tem que entender o ponto de vista, voltar, refazer, reavaliar, buscar outras fundamentações, outras formas de você apresentar a sua indicação, sua recomendação. Então, esse trabalho é importante. E no final, o que eu falei, é a confiança. E aí entra de novo a comunicação, né? Comunicação. Porque o conselheiro, ele precisa ser assertivo,
ele precisa ser cooperativo, né? Ah, com certeza. Precisa ser envolvente. Estou aqui, estou uma coceguinha aqui. Né, Não assim. existe conselho de um conselheiro só. Olha. Você é um colegiado. Sim. Então, você tem a recomendação é ter pelo menos 3 pessoas, que é o ideal. Então, além disso, você vai ter Entre os pares. entre eles. E existem focos diferentes. Você tem que ter pelo menos um conselheiro que entende de finanças, parte de demonstrações contábeis, finanças. Você tem que ter alguém que entende mais especificamente daquele negócio. Tá. Né? E aí tem as outras funções importantes, principalmente a parte de marketing, relacionamento, que inclui a comunicação. E pessoas, desenvolvimento humano, é importante ter alguém que já tem experiência com isso, né? Implementar políticas para melhorar, buscar esse engajamento, para entender a parte da remuneração, que é uma coisa importante de cada um. Ainda a parte de recursos humanos também, que é importante. E desenvolver cada pessoa lá. Você tem que conhecer esse perfil das pessoas, quanto tempo ele está lá, se ele precisa de algum treinamento, algum desenvolvimento. Não seria necessário um conselheiro para conselheiros? Essa é boa. Porque deve ter assim, olha, quantas divergências ou experiências diferentes devem ser unificadas para que o conselho que seja dado ao senhor, claro, cada um na sua área especificamente, estou aqui mais brincando, porque não é um conselho só, certamente são orientações, são sugestões, Com certeza. Olha, tendências, olha, em função disso, talvez a melhor decisão seja fazer isso do que aquela. É isso aí. Para que ele erre menos, ou seja, acerte mais, como você falou, em algum momento do nosso bate-papo aqui, na verdade. Olha só, que riqueza de material, que conteúdo. Estamos quase chegando ao fim do nosso tempo, né? Mandora, assim, é um espaço para você falar um pouco de você, quiser dar algum conselho do que a pessoa deve ter na vida em termos de... Certamente passou por muitas frustrações, como todo mundo na vida, né? Que conselho você daria para a pessoa, assim, para ela se manter, qualquer que seja a profissão dela, e claro, se ela tiver ainda esse vislumbre, porque o conselheiro não é qualquer pessoa que tem essa visão, essa experiência, essa bagagem, esse conhecimento, eu diria assim, essa inteligência, por que não, para chegar a ser um conselheiro de uma organização. Então, tendo em vista tudo isso, que recomendação você daria em termos de valores que uma pessoa deve ter para ela poder chegar lá? Muito bom ponto aí para todas as pessoas que estão nos assistindo. Se quiser falar diretamente com a pessoa que está te vendo lá, fique à vontade. Independente da posição, se é conselheiro, se é gestor, ou o profissional qualquer profissional que atue em diversas áreas que a gente tem, são 2 pontos muito importantes e cruciais para você nunca desistir. Um deles é conhecimento, é buscar conhecimento, é estudar, é ler, ser curioso, ir atrás das informações para que você esteja preparado para qualquer oportunidade que surgir. Essa preparação prévia, buscando conhecimento, ela é essencial para surgir oportunidade e você já sai na frente. E aí, atrás disso, vem o segundo ponto, que é a atualização. Você tem que estar muito atualizado sobre negócios, sobre políticas, sobre segmentos, perspectivas de mercado, de várias empresas e segmentos e países. Essa atualização, junto com o conhecimento técnico embasado que você vai buscar, já te dá um diferencial importante para qualquer coisa que você queira fazer. Então, é o mais importante. Aí depois, depende da posição, né? A parte mais pessoal. O equilíbrio emocional hoje é fundamental, de você não ser explosivo, de você saber ouvir. Isso ajuda muito a você ser ponderado. E a resiliência, né? Em algum momento você vai ouvir um não, você vai entender, vai buscar uma melhoria, volta, se prepara melhor, volta lá, atua novamente. E esse jogo ele é imprescindível para você estar sempre melhor, pronto e mais estruturado para seguir sua carreira, buscar e conquistar aí outras oportunidades. Excelente. Mais uma perguntinha, eu espero que seja a última. Se quiser. A gente vai aqui conversando com prazer de falar com você e ouvir tanto conhecimento, tanta sabedoria numa entrevista só. Ou seja, um reflexo de toda uma bagagem que você amelhou ao longo de toda a sua vida e está compartilhando generosamente com todos nós aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Amador, o que te inspirou a ser conselheiro? Eu acho que ninguém nasce assim. Sabe o que você quer ser na vida? Conselheiro? Eu nunca ouvi isso.
Não tem. Mas assim, o que te inspirou a enxergar essa possibilidade e se tornar um conselheiro? É interessante, né? Eu acho que é a amplitude dos assuntos, a amplitude dos temas que você vai atuar. Então, isso chama muita atenção, né? Porque quando você entra numa empresa, fica um tempo maior, você fica mais especializado em alguns temas. Então, eu, por exemplo, eu já fui líder em uma instituição do terceiro setor, que também ajuda com uma outra bagagem, é uma estrutura diferente. Tudo isso complementa. E ser um conselheiro, você tem oportunidade de atuar em vários tipos de empresa, vários segmentos, várias formas de atuação, várias estruturas, natureza jurídica da empresa diferente, estrutura de governança diferente. E aí você vai podendo, além de você aprender algumas coisas que você ainda não tinha convivido, que você não tinha trabalhado, você tem a oportunidade de trazer e complementar isso e levar essa expectativa e essa perspectiva para a empresa que você está recomendando pontos de atenção agora, né? Pode ser que você esteja sendo inspiração agora para pessoas que estejam nos assistindo, para também, por que não, enxergarem essa possibilidade, considerando características que a pessoa, poxa, eu tenho tudo isso, mas por que não? Eu nunca pensei nessa possibilidade. Pode ser que tenha aqui pessoas que estejam lá, poxa vida, olha só, né? O que o Amador está falando aí tem a ver comigo e tal. Só para efeito, assim, de uma visão mais, sem tanta profundidade, mas de maneira geral, assim, em termos de ganhos, de salário, em termos de rentabilidade, como é que ganha o conselheiro? Porque um conselheiro não precisa ser só de uma empresa, ele pode ser conselheiro de mais do que uma empresa. Tomar um certo cuidado para você não pegar muita empresa demais não poder cuidar de nenhuma direito. Porque não é uma coisa que normal, você mas você tem que atuar, você tem que trabalhar muito para cada um. Sim, não é só estar ligado a conselho. Né? A recomendação é 2 ou no máximo 3 empresas que você vai ter que ter simultaneamente. Qual o faturamento de um conselheiro que está começando a carreira? Mais ou menos assim, olha, depois assim, um médio tempo, depois talvez uns 5 a 10 anos, depois de mais tempo já atuando como conselheiro. Só para ter uma visão geral em termos de rentabilidade. Não tem um parâmetro que eu possa dar para vocês, porque depende muito da empresa, depende muito do porte, tem coisas que você faz pro bono, que para você é importante, que você conhece e você se engaja naquela atividade, naquela empresa. É relativo. É muito relativo, você pode ter... Mas é bem remunerado. É remunerado, é uma remuneração, diria, de um gestor de uma empresa. Não CEO, tá? Mas talvez aí próximo de um diretor, alguma coisa assim. Então, por exemplo, tem conselheiros de empresas públicas, tipo Banco Central, Petrobras, que tem uma remuneração assim altíssima. Empresas de capital aberto é outro patamar, né? Mas são muito poucas empresas de capital aberto. Então para você alcançar essa posição, ela é mais difícil, né? Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Vontade de continuar. Né? A vontade é continuar batendo esse papo gostoso e interessante com tanto conhecimento, Amador. Muito agradecida por você aceitar nosso convite e por ter essa participação aqui tão brilhante. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aí a todo mundo que está assistindo. E estou à disposição aí para qualquer outra dúvida. Quiser deixar algum contato, se alguém quiser entrar em contato com você, como é que a pessoa pode... Poxa, eu quero falar com esse cara é bom, né? Eu quero falar com esse... Nossa, com esse jovem. O meu e-mail é fácil, pessoal, é mais fácil de achar. É o meu nome completo, amadoralonsorodrigues@outlook.com. Então, Amador Alonso Rodrigues, com Z no final, lembre-se disso. @outlook.com, esse é mais fácil de me achar. Ótimo. Mas você também, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, nós estamos à disposição, tanto eu quanto o Reinaldo. Vocês terão acesso ao canal e você lá no canal pode interagir conosco. Aguardamos você. Lembrando uma coisa que você falou, é importante de conselheiro que ele tem que ser um bom comunicador, porque ele vai se comunicar, primeiro, com ele mesmo, em termos de autocontrole, autopercepção, de ter toda uma condição de se entrar no seu próprio eixo e saber o que está fazendo. Reinaldo, comunicação estratégica. Comunicação estratégica. Olha aí, beleza. E nós lidamos com comunicação. Caso você também queira conhecer um pouco mais,
sobre o que fazemos aqui na Passadori, quiser saber um pouco dos nossos produtos, das nossas mentorias relacionadas a isso, estamos também à sua disposição no Passadori Comunicação, né? www.passadori Comunicação, em todas as redes sociais, Reinaldo Passadori, e também com a Nancy Assad, da empresa NA Comunicação. Amador, mais uma vez, nosso agradecimento mesmo, assim, profundo. Nancy, também muito obrigado por ter convidado essa pessoa tão especial, que é o Amador Alonso Rodrigues com Z. E prazer em ter recebido em nosso programa. Prazer foi meu, agradeço a oportunidade e pode contar comigo. Reinaldo, eu agradeço muito a parceria e você, assim, nos apoiar nesse projeto tão interessante, nós estarmos juntos em mais esse trabalho. Beleza, obrigado, Nancy. E para você, espero que tenha gostado, claro, duvido que não tenha gostado, mas fica aí uma recomendação e, por que não, pensar nisso profundamente. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Um abraço e até mais. Até mais, gente.